Minha irmã deixava os filhos sozinhos para sair. E quando eu denunciei, virei a vilã da história. Quando minha mãe começou a usar meu apartamento como se fosse uma creche depois da escola, eu disse a mim mesma que era temporário. Só uma fase esquisita da qual a gente ia rir depois, quando as coisas acalmassem e minha irmã finalmente se ajeitasse. E eu sei o quão iludida isso soa agora. Mas na época parecia honestamente mais fácil acreditar nisso do que admitir que eu estava sendo completamente feita de boba em câmera lenta. Eu tinha 32 anos. Trabalhava como consultora financeira em uma firma de médio porte, obcecada com meu plano de promoção e meu calendário todo organizado por cores. E minha mãe amava me lembrar que, já que eu tinha escolhido a carreira em vez de uma família, eu obviamente tinha mais tempo livre que todo mundo, o que era engraçado, porque eu era sempre quem estava respondendo e-mails de clientes às 10 da noite e encarando planilhas até meus olhos arderem. Minha irmã era o oposto em todos os sentidos possíveis. Mais nova, barulhenta, bagunçada, com 3 filhos de 2 pais diferentes que eram basicamente fantasmas. Um deles mandando dinheiro quando lembrava e o outro tratando os fins de semana como opcionais. E em algum momento minha mãe decidiu que isso significava que eu devia ao universo compensar as escolhas de todo mundo. A chave do meu apartamento era para ser só para emergências. Esse era o ponto anos antes, quando eu viajava semana sim, semana não a trabalho. E minha mãe insistiu que precisava de um jeito de regar minhas plantas, checar os detectores de fumaça e garantir que eu não tinha sido sequestrada pelos meus próprios móveis ou qualquer cenário dramático que ela inventasse na época. Então entreguei uma cópia e tentei não pensar muito nisso. No começo era realmente ocasional. Um texto rápido perguntando se as crianças podiam ficar comigo em uma tarde de sábado enquanto minha irmã ia a uma consulta médica. Ou um favor de última hora porque a babá tinha cancelado. E eu dizia a mim mesma que não era nada demais. Porque eu amava minhas sobrinhas e meu sobrinho. E, honestamente, me sentia culpada às vezes por ser a única na família que podia pedir comida fora sem checar a conta bancária 2 vezes. Depois, os favores viraram expectativas. As expectativas viraram exigências. E as exigências pararam de vir com qualquer aviso prévio. Era só minha mãe aparecendo na minha porta com 3 crianças com roupas descasadas, jogando bolsas no meu chão como um tornado e dizendo que explicaria depois, antes de sair correndo para dar à minha irmã o seu merecido descanso. A primeira vez que ela fez isso em uma noite de semana, eu estava na minha cozinha minúscula com roupa de trabalho, requentando uma sobra de macarrão e ensaiando mentalmente uma apresentação para a manhã seguinte. E de repente ouvi uma batida e minha porta abriu antes mesmo de eu chegar nela, porque é claro que ela nem esperou uma resposta. Ela só entrou com as crianças atrás dela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela disse que minha irmã tinha um compromisso muito importante que não podia perder, o que já soava suspeito. E antes que eu percebesse, minha sala parecia uma creche, com giz de cera para todo lado e sapatos em lugares aleatórios, e a criança de 3 anos subindo na minha mesa de centro. Engoli a frustração e disse a mim mesma que estava tudo bem, que eu podia trabalhar mais tarde, que a família venha em primeiro lugar, todos aqueles ditados que as pessoas jogam quando precisam que você sacrifique o seu tempo, mas nunca o delas. A de 8 anos perguntou, daquele jeito direto que as crianças têm, por que eles passavam mais tempo na minha casa do que na casa deles? E eu ri e mudei de assunto, mas a pergunta ficou martelando na minha cabeça como uma farpa que eu fingia não sentir. Depois disso, virou 3 ou 4 vezes por semana, sempre com algum motivo que soava plausível o suficiente para me fazer duvidar da minha própria irritação se eu tentasse reclamar. E minha mãe tinha um talento para transformar qualquer hesitação em prova de que eu era fria e egoísta, a filha que escolheu o dinheiro em vez do amor. Minha irmã amava usar a carta do "mães sofrem mais", falando sobre noites sem dormir, e nunca ter tempo para si mesma. E eu não estou dizendo que essas coisas não são reais. Mas comecei a notar que sempre que ela deixava as crianças comigo, ela não parecia cansada ou sobrecarregada. Ela parecia animada, como alguém prestes a sair de miniférias, maquiagem completa, roupas bonitas, um perfume que dizia que aquilo não era sobre terapia ou autocuidado. Era sobre encontros. Ela entrava rapidinho, dava um beijo na testa das crianças, prometia voltar, não muito tarde, e sumia na noite enquanto eu pedia pizza, e tentava fingir que não estava em pânico pelo trabalho que não estava fazendo e pelo sono que não estava tendo. O ponto de virada veio em uma terça-feira qualquer, quando eu já tinha cancelado uma chamada importante com um cliente uma vez naquele mês por causa de uma emergência de babá de última hora,
E minha chefe tinha me dado aquele olhar educado, mas afiado, que dizia que ela não aceitaria muitas mais surpresas. Eu estava no meu sofá, notebook aberto, tentando finalizar uma proposta, quando uma foto apareceu no meu celular de um conhecido em comum, alguém que não sabia do meu bico de babá involuntária e só queria compartilhar algo engraçado. Era minha irmã em um bar, segurando uma bebida colorida, parada ao lado de um cara que eu nunca tinha visto, com uma legenda sobre viver sua melhor vida, marcada em um lugar que definitivamente não era um consultório médico ou um grupo de apoio. O horário na foto era da exata mesma noite em que minha mãe apareceu sem fôlego na minha porta, dizendo que houve uma emergência e que minha irmã precisava limpar a cabeça antes de fazer algo drástico. Lembro de encarar a tela, com o estômago embrulhando, e ter esse sentimento estranho de raiva e humilhação, como se a piada fosse comigo por muito tempo e todo mundo soubesse. Depois que notei isso, não conseguia mais desver nada. Então fiz aquilo que você não deve admitir em voz alta porque soa obsessivo e mesquinho. Virei detetive nas redes sociais dela. Rolei a tela, cliquei, dei zoom em fundos, chequei horários, chequei comentários, tirei prints e montei o quê? Honestamente, parecia uma pastinha de evidências ridícula no meu notebook, porque eu precisava ver o padrão desenhado na minha frente para me convencer de que não estava apenas exagerando. O que encontrei foi exatamente o que aquela primeira foto sugeria. 4 a 5 noites por semana em bares, festas, shows, eventos aleatórios, sempre vestida para o tipo de diversão que não acaba cedo, com legendas sobre ser uma mulher livre, viver sua melhor vida, não deixar nada te prender. Embaixo desses posts, minha mãe deixava emojis de coração e comentários sobre o quanto estava orgulhosa de ver a filha finalmente cuidando de si mesma, o que doeu mais do que eu esperava. A pior parte foram os posts em grupos, aqueles de círculos privados onde ela claramente esqueceu que eu ainda podia ver as coisas através de amigos em comum. Lá, ela brincava sobre não mencionar os filhos nos primeiros encontros para não espantar os homens, rindo sobre como esperaria pelo menos até a terceira saída para falar sobre a bagagem. Tinha prints de conversas onde ela dizia aos caras que era espontânea e sempre topava planos de última hora. E eu queria jogar meu celular longe porque sabia exatamente como ela conseguia ser essa pessoa, jogando 3 crianças no meu sofá ou deixando-as com a nossa mãe no último segundo enquanto saía correndo pela porta. Em um momento, ela escreveu que era tão conveniente ter uma irmã sem filhos porque significava que ela ainda podia viver um pouco. E eu tive que fechar meu notebook e sentar no chão por 1 minuto porque a mistura de raiva e tristeza era demais. No dia seguinte, depois de fingir que dormi por umas 3 horas e aparecer no trabalho com corretivo extra e café demais no organismo, mandei uma mensagem para minha irmã dizendo que precisávamos conversar cara a cara. Sem crianças, sem mãe, só nós duas. Ela tentou fugir. Disse que estava ocupada, sugeriu falarmos por telefone, mas eu insisti, e eventualmente ela concordou em nos encontrarmos em um lugar neutro. Uma cafeteria que não era um dos lugares que ela costumava frequentar. Cheguei cedo com meu notebook na bolsa e a pasta de evidências pronta. Coração batendo como se eu estivesse entrando em uma negociação de cliente. Só que desta vez não tinha como fingir que não era pessoal. Quando ela chegou, parecia que tinha saído de um dos seus posts. Cabelo feito, manicure, delineador perfeito. E me abraçou como se nada estivesse errado, como se fôssemos apenas 2 irmãs colocando o papo em dia. Eu não fui com calma, não conseguia, porque se eu me desse qualquer margem, acabaria minimizando tudo de novo. Então abri meu notebook, virei para ela e comecei a passar a pasta enquanto ela piscava para a tela. Fotos, datas, legendas, mensagens, tudo alinhado com os prints do meu calendário das noites em que ela tinha deixado as crianças comigo ou mandado minha mãe com elas. Cada emergência, sentada bem ao lado de uma selfie em algum lugar lotado. No começo ela riu, disse que eu estava sendo dramática, que todo mundo posta mais do que realmente sai, que o tempo foi apenas uma coincidência. Mas à medida que eu continuava clicando e ficava óbvio o quão consistente era a sobreposição, o riso sumiu. Ela mudou da negação para a justificativa tão rápido que minha cabeça girou, dizendo que as mães têm o direito de se divertir, que ela sacrificou seus 20 e poucos anos para fraldas e birras, que precisava se sentir atraente de novo depois de ter sido deixada por 2 homens inúteis, que eu não entenderia porque nunca tive que limpar o nariz de uma criança às 3 da manhã. Eu disse a ela que não estava dizendo que ela nunca podia sair, que não estava tentando puni-la por querer uma vida,
mas que usar os filhos dela e a minha agenda como um andaime invisível para cada plano que ela fazia não era mais aceitável. Eu disse que cansei de ser a babá de plantão para estranhos que ela conhecia em algum aplicativo, que eu precisava de pelo menos 48 horas de aviso se ela quisesse ajuda, e que meu trabalho não era um hobbyzinho opcional que ela podia atropelar sempre que sentisse vontade. Ela revirou os olhos e me chamou de rígida. Me acusou de estar com inveja porque eu não tinha filhos. Disse que eu entenderia um dia quando acordasse sozinha e percebesse que minhas planilhas não podiam me abraçar. Aquilo doeu, não porque eu secretamente quisesse filhos naquele momento, mas porque atingiu aquele velho nervo que minha mãe instalou anos atrás. Aquele que dizia que eu tinha escolhido errado e pagaria por isso mais tarde. Mantive meu limite de qualquer maneira, principalmente por teimosia pura, e pelo terror silencioso de que, se eu cedesse naquele momento, nunca mais recuperaria qualquer controle. Repeti que de agora em diante, eu diria não se fosse de última hora, que não cancelaria reuniões nem reorganizaria minha agenda porque algum cara mandou mensagem de repente para ela às 6 da tarde, e que meu apartamento não era o ponto de descarte pessoal dela. Ela cruzou os braços, disse que tudo bem, faça o que quiser, e saiu bufando, deixando sua bebida pela metade na mesa. Fiquei ali sentada, encarando a cadeira vazia por um longo tempo, sentindo-me vitoriosa e mal ao mesmo tempo, porque estabelecer um limite não te faz sentir bem magicamente. Apenas significa que você está totalmente consciente da explosão que provavelmente acabou de causar. A explosão apareceu mais rápido do que eu pensava. Uma semana depois, na manhã de uma das maiores apresentações da minha carreira, daquelas onde a pessoa errada, percebendo sua voz trêmula, pode descarrilar sua promoção por um ano inteiro, eu estava no escritório cedo, ensaiando meus pontos principais na frente do espelho do banheiro como uma nerd, quando o telefone na minha mesa começou a tocar. A recepcionista disse que havia uma situação de emergência familiar no saguão e que precisavam que eu descesse imediatamente, e meu estômago afundou porque essa frase tinha sido usada como arma tantas vezes que mal significava algo mais. Mas este era meu local de trabalho. Não minha sala de estar, então eu não podia simplesmente ignorar. Peguei o elevador, dizendo a mim mesma que provavelmente era um problema rápido, talvez minha mãe tivesse se trancado para fora do carro ou algo menor, e no momento em que as portas abriram, soube que tinha mentido para mim mesma de novo. Minha mãe estava parada no meio do saguão com as 3 crianças agrupadas ao redor dela, mochilas meio abertas, cabelo bagunçado, o mais novo já esfregando os olhos como se fosse chorar, e ela olhou direto para mim com essa mistura de triunfo e exasperação que me deu vontade de virar e voltar para o elevador. Ela me disse que minha irmã tinha um compromisso muito importante que não podia perder, que houve algum desastre de agenda, que ela não teve escolha a não ser trazer as crianças para mim, porque quem mais estaria disponível no meio da manhã? E ela disse tudo isso alto o suficiente para que o segurança e a mulher da contabilidade na área de estar pudessem ouvir cada palavra. Eu lembrei a ela, também no meio do saguão, porque aparentemente a privacidade estava morta, que eu tinha dito às duas que dias como este estavam fora de questão, que eu tinha uma apresentação importante em menos de 20 minutos, e não podia simplesmente sumir lá para cima com 3 crianças a reboque. Ela pareceu ofendida e começou a aumentar a voz, me acusando de colocar o dinheiro acima da família na frente dos meus colegas, e então as crianças começaram a chorar porque, é claro, elas não eram acessórios, eram pequenos seres humanos confusos presos em um drama que não pediram. Alguns dos meus colegas passaram a caminho da sala de conferência, diminuindo o passo o suficiente para confirmar que sim, o rumor sobre minha vida familiar complicada era absolutamente verdadeiro, e senti minhas bochechas arderem. Eu gostaria de dizer que me mantive firme e deixei minha mãe lidar com a bagunça que ela criou, mas não fiz. Eu quebrei, bem ali no saguão, com 3 crianças chorando e minha mãe me chamando de sem coração, e disse que as levaria, que daria um jeito, e vi o rosto dela relaxar como se esse tivesse sido o plano o tempo todo. Ela praticamente saiu saltitante do prédio enquanto eu levava as crianças para o elevador, tentando responder às perguntas delas e mandar mensagem para minha chefe ao mesmo tempo, explicando que alguma situação familiar inesperada tinha surgido e que eu não conseguiria apresentar afinal. As crianças acabaram em uma sala de conferência vazia com meu tablet e alguns lanches da máquina de venda automática, enquanto a reunião seguia sem mim, e eu sentei no chão da sala de descanso por 10 minutos, tremendo e tentando não chorar, porque sabia exatamente como aquilo pareceria para as pessoas lá em cima, não confiável, distraída, sem perfil de liderança. No dia seguinte, minha chefe me chamou no escritório dela, e a conversa foi exatamente o que eu tinha ensaiado nos meus pesadelos.
Ela não foi cruel, mas foi honesta. E me disse que, embora entendesse que a vida traz imprevistos, quanto mais eu subisse na empresa, menos tolerância haveria para cancelamentos de última hora, especialmente quando toda a equipe de liderança se reunia para uma apresentação que eu deveria entregar. Ela disse que algumas pessoas expressaram preocupação sobre se eu tinha coisas demais acontecendo fora do trabalho para lidar com o próximo passo. E embora ela tenha me garantido que meu desempenho ainda era forte, eu conseguia ouvir o subtexto alto e claro. Quando a lista de promoções saiu algumas semanas depois, meu nome não estava nela. E a pessoa que conseguiu o cargo em meu lugar foi alguém que eu estive orientando no último ano. Sorri. Dei os parabéns a ela, e depois fui chorar em uma cabine de banheiro como uma adolescente. Enquanto isso, minha irmã apareceu no meu apartamento para buscar as crianças depois daquele incidente no saguão, como se estivesse pegando um pacote que ficou retido na recepção por tempo demais. Ela estava de ressaca, usando óculos escuros em local fechado, cheirando levemente a qualquer bebida que estivesse em promoção na noite anterior, e me deu um valeu, sem vontade, que parecia mais uma nota de rodapé do que gratidão genuína. Ela fez algum comentário sobre como o encontro foi um desastre de qualquer jeito, porque o cara acabou sendo chato, e eu fiquei ali, com meus olhos ardendo, pensando na oportunidade que acabei de ver escorregar pelos meus dedos, enquanto ela tratava tudo como um pequeno inconveniente. Quando contei a ela sobre a promoção mais tarde, ela deu de ombros e disse que eu deveria relaxar mais, porque o trabalho não era tudo. Não muito tempo depois disso, a escola começou a me ligar. No começo pensei que fosse um erro. Talvez quisessem ligar para minha irmã e discaram o número errado. Mas a secretária explicou que meu número estava listado como contato de emergência e que eles não estavam conseguindo falar com minha irmã ou minha mãe. As crianças foram deixadas esperando para serem buscadas por quase 2 horas, e a equipe estava ficando preocupada. Saí do trabalho cedo. De novo, dirigi até lá e encontrei os 3 sentados em um banco perto da secretaria. A mais velha tentando manter os mais novos ocupados com algum jogo para o qual eles já tinham claramente perdido a paciência. Quando perguntei se isso já tinha acontecido antes, a de 8 anos deu de ombros e disse que era normal, que às vezes a mãe se atrasa ou a vovó esquece. No caminho de volta para minha casa, elas soltaram pequenas bombas de informação casualmente que deram um nó no meu estômago, falando sobre noites em que ficaram sozinhas em casa porque a mãe teve que sair um pouquinho. Ou noites em que comeram cereal no jantar porque não tinha mais nada pronto e ninguém por perto. A de 8 anos continuava usando esse tom de adulta, falando sobre ficar de olho na de 5 e no de 3, garantindo que eles não fizessem coisas perigosas. E percebi que deram a ela um papel que ela nunca deveria ter tido. Forçada a ser uma mini-mãe antes mesmo de chegar aos 10 anos. Quando confrontei minha irmã sobre isso, ela tinha uma resposta pronta, como se tivesse ensaiado na frente do espelho. Ela disse que a criança era muito madura para a idade, que nunca as deixava por mais de algumas horas, que garantia que a porta estivesse trancada e a televisão ligada, e os celulares por perto, como se essas coisas magicamente substituíssem um adulto de verdade. Ela jogou algumas lágrimas para garantir, falando sobre o quanto se sentia sozinha, como perdeu sua identidade depois de virar mãe, como precisava se sentir uma pessoa real de novo e não apenas a cuidadora de alguém. Por um momento, senti a velha simpatia me puxar, a parte de mim que sempre intervinha para consertar as coisas. Mas então ela disse que pessoas sem filhos nunca entenderiam esse tipo de solidão, e eu voltei a mim mesma. Eu disse a ela diretamente que deixar 3 crianças sozinhas em um apartamento à noite para poder flertar com homens em bares não era um mecanismo de defesa. Era negligência. E que se ela não parasse, eu ia denunciar. Ela me acusou de traição, disse que eu estava ameaçando destruir a vida dela em vez de ajudá-la. Disse que eu estava me fingindo de heroína às custas dela. E eu odiei que ela fizesse parecer algum tipo de disputa de poder, quando tudo o que eu conseguia imaginar eram aquelas crianças sentadas em um sofá no escuro, ouvindo sons no corredor e fingindo não estarem com medo. Saí daquela conversa tremendo, com aquele tipo de adrenalina que você sente depois de quase ser atropelada por um carro, e soube que não havia volta para a ilusão confortável de que isso era apenas uma fase ruim. Então fiz o impensável, pelo menos na minha família. Comecei a documentar tudo, não apenas os posts nas redes sociais e os atrasos na escola, mas também as vezes que minha mãe aparecia sem avisar com as crianças e as desculpas que ela dava. Anotei datas e horários, salvei áudios,
Tirei fotos das crianças dormindo no meu sofá, ainda de sapatos, porque ninguém as ajudou a se prepararem para dormir antes de deixá-las. Descobri que minha irmã tinha perfis em vários aplicativos de namoro, alternando conversas com homens em diferentes partes da cidade, marcando encontros um atrás do outro como se estivesse jogando algum tipo de jogo, onde pontos extras eram dados por espontaneidade. E cada noite espontânea significava que as crianças caíam em cima de mim ou da minha mãe sem aviso. Quanto mais eu cavava, mais ficava claro que as crianças não eram apenas incidentais nos planos dela. Eram obstáculos que ela estava constantemente tentando contornar ou esconder. Vi mensagens onde ela dizia aos homens que não tinha filhos, onde escrevia que estava totalmente livre em qualquer noite, e brincava sobre como não precisava dar satisfação a ninguém, e tive vontade de jogar meu celular do outro lado da sala. Em outro post em um grupo privado, ela se gabava de como era conveniente ter uma mãe e uma irmã com quem ela podia deixar os pequenos, para poder manter suas opções abertas. Minha mãe, a propósito, sabia de tudo. Em uma conversa, ela comentou que a filha merecia se sentir jovem de novo, e que as pessoas não deviam julgar uma mulher por querer ser feliz. Eventualmente, minha mãe convocou uma reunião de família, o que na nossa casa sempre significava que ela queria controlar a narrativa antes que qualquer outra pessoa tivesse a chance de falar. Sentamos na sala dela, as crianças em outro cômodo com um filme passando alto demais, enquanto ela iniciava esse discurso sobre lealdade e como roupa suja não deve ser lavada em público. O que já era irônico, porque ela andava expondo nossos problemas, causando cenas em saguões e secretarias de escola. Ela olhou para mim e disse que eu precisava parar de ficar cavando na vida da minha irmã, que eu precisava voltar a ajudar em vez de atacar, e disse tudo isso como se eu não estivesse juntando os cacos há meses. Eu não a deixei terminar. Puxei meu notebook como uma promotora transtornada e comecei a passar a pasta, do mesmo jeito que fiz com minha irmã naquela cafeteria. Exceto que desta vez eu também tinha minhas anotações sobre as crianças sendo deixadas sozinhas, os atrasos na escola, as noites na minha casa antes de grandes reuniões. Expus tudo e por um segundo ouvi esse silêncio atordoado, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Minha irmã começou a soluçar, dizendo que eu estava fazendo ela parecer um monstro, que ela não machucou ninguém de verdade, que as crianças estavam bem, que eu estava exagerando tudo porque não aguentava vê-la feliz. Ela disse que as mães precisam de pausas, que estava fazendo o seu melhor, que se eu tivesse filhos eu desmoronaria em uma semana. Então minha mãe explodiu de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela gritou que não aguentava mais fazer isso, que estava cansada de criar filhos que não eram dela, que já tinha sacrificado toda a sua juventude por nós e não ia fazer isso de novo pelos netos. Ela admitiu, em voz alta, que sabia exatamente o quanto minha irmã saía e o quanto as crianças eram deixadas sozinhas, e que tinha feito vista grossa porque se sentia culpada por como a vida amorosa da filha acabou. Ela disse que me pressionou a ajudar porque eu era a única sem responsabilidades reais, e ela não via outra opção. Foi como ver uma represa quebrar. Só que em vez de água, havia décadas de ressentimento e decisões ruins se espalhando por todo o chão. Fiquei ali sentada, atordoada, percebendo que eu tinha me tornado a solução designada para problemas que eu não criei. Basicamente o plano B da família que todos assumiam que estaria sempre disponível desde que eu não tivesse filhos próprios. As crianças, aliás, ainda estavam no cômodo ao lado, provavelmente não ouvindo cada palavra, mas definitivamente absorvendo a tensão nas paredes, e esse pensamento finalmente me empurrou para o limite. Na manhã seguinte, depois de uma noite em claro encarando o teto, peguei meu telefone e fiz algo que minha mãe sempre disse ser a pior traição possível que você pode cometer contra a família. Liguei para o conselho tutelar. Não vou mentir e dizer que aquela ligação me fez sentir heróica. Eu estava tremendo tanto que tive que sentar no chão da cozinha, e minha voz falhava enquanto eu explicava a situação para a mulher do outro lado da linha, essa estranha calma que me pedia detalhes e datas enquanto meu estômago dava nós. Contei a ela sobre as crianças sendo deixadas sozinhas à noite por horas, sobre os atrasos na escola, sobre minha mãe deixando-as no meu escritório, sobre as evidências que coletei das redes sociais e mensagens. Ela perguntou se houve abuso físico e eu disse que nunca vi nenhum, mas que a negligência emocional e a instabilidade constante pareciam um descarrilamento de trem em câmera lenta. Ela anotou minhas informações, prometeu que alguém daria seguimento e desliguei sentindo que tinha acabado de detonar algo que nunca poderia desexplodir. O processo que se seguiu não foi rápido ou limpo como as pessoas imaginam. Houve ligações, formulários, uma assistente social designada para o caso que foi ao apartamento da minha irmã e à minha casa, fazendo perguntas,
olhando ao redor, tentando montar uma imagem que batesse ou contradissesse o que eu relatei. Minha irmã surtou quando descobriu. Me ligou gritando, dizendo que eu tinha arruinado suas chances de ter uma vida normal, que nenhum homem jamais ia querer ficar com alguém que tinha ficha no conselho tutelar, que eu tinha transformado os filhos dela em alvos do sistema. Minha mãe alternava entre soluços e chantagem emocional, implorando para eu retirar a denúncia, depois me acusando de querer roubar as crianças da minha irmã para que eu pudesse finalmente ser a perfeitinha. A assistente social entrevistou as crianças na escola, em uma salinha com cartazes coloridos na parede que não deixavam o ambiente menos pesado. A mais velha falou sobre as noites sozinha e sobre estar no comando, quando a mãe saía, com essa voz calma e natural que tornava tudo ainda pior, porque dava para ouvir o quão normal aquilo parecia para ela. Os dois mais novos mencionaram a espera na escola, comer cereal no jantar, dormir no meu sofá, e nada daquilo soava dramático para eles. Era apenas a vida deles. A assistente social anotou as coisas, fez perguntas de acompanhamento, e eu observei de longe, sentindo-me a pior pessoa do mundo, e, ao mesmo tempo, sentindo que este era o único jeito de algo mudar. Eles não chegaram chegando e levando as crianças embora, o que eu estava aterrorizada e estranhamente meio esperando que fariam, porque amamos extremos na nossa cabeça. Em vez disso, deram à minha irmã um aviso formal e montaram um plano de segurança que detalhava naquela linguagem burocrática e chata o que deveria ter sido óbvio desde o começo. As crianças precisavam de um adulto presente. Buscar na escola não podia ser opcional. Saídas à noite exigiam cuidados infantis confiáveis combinados com antecedência. Ela foi obrigada a frequentar aulas de educação parental e haveria visitas de acompanhamento, surpresas, para checar se as coisas estavam realmente melhorando. Minha mãe foi avisada, muito claramente, que me usar como solução de última hora sem o meu consentimento não era um sistema viável, e que todos precisavam respeitar os limites se quisessem evitar intervenções futuras. Minha irmã não aceitou isso como um alerta. Ela aceitou como prova de que eu tinha declarado guerra. Ela entrou em uma missão para salvar sua imagem, começando online postando mensagens vagas sobre familiares tóxicos que não aguentavam ver uma mãe solteira feliz, e depois mensagens mais diretas me acusando de ser invejosa e julgadora. Em um post particularmente dramático, ela escreveu que sua própria irmã a tinha denunciado ao governo, só porque ela ousou ter uma vida. E eu assisti enquanto os comentários chegavam de pessoas que só conheciam a versão baladeira dela, me chamando de monstro, dizendo que eu deveria ter vergonha de mim mesma. Uma das amigas dela reconheceu o logo da minha empresa em uma foto e mencionou meu local de trabalho pelo nome, e de repente minha bagunça pessoal tinha rastejado para a minha vida profissional do pior jeito possível. Comecei a receber mensagens grosseiras de estranhos, algumas enviadas até para o meu e-mail de trabalho, me chamando de amarga e cruel, dizendo que eu obviamente odiava crianças, e passei uma tarde inteira escrevendo e apagando respostas antes de finalmente apenas fechar meu notebook e colocar meu celular em uma gaveta. Então minha irmã cruzou uma linha que eu não achei que ela cruzaria. Ela ligou para o departamento de recursos humanos da minha firma e disse que estava preocupada com a segurança dos filhos por causa dos meus problemas de raiva, insinuando que eu gritava com eles ou os tratava mal quando estavam comigo. Descobri isso quando o RH me mandou um e-mail pedindo para eu ir a uma reunião para discutir um assunto familiar que foi trazido ao conhecimento deles. Entrar naquela sala de conferência foi pior do que entrar em qualquer reunião de cliente que eu já tive. Estava lá a gerente de RH, parecendo séria, mas neutra, e minha supervisora direta, que parecia confusa e um pouco preocupada. Elas me perguntaram o que estava acontecendo e eu tive que expor toda a situação do jeito mais conciso e menos histérico possível, o que não é fácil quando sua voz não para de falhar e suas mãos estão tremendo. Contei sobre as crianças, os bicos de babá, a promoção perdida, a ligação para o conselho tutelar, os posts online. Mostrei a elas a documentação que eu tinha, cuidadosa para deixar fora qualquer coisa que não fosse necessária, e esperei para ver se este seria o momento em que minha carreira finalmente desabaria sob o peso do caos da minha família. Para o crédito delas, elas acreditaram em mim. A gerente de RH até disse que já tinha lidado com situações parecidas antes, que a dinâmica familiar podia ficar bagunçada e sangrar para o trabalho, e que a principal preocupação da empresa era se eu estava fazendo meu trabalho e não criando um ambiente hostil. Elas registraram a queixa, documentaram o meu lado e me disseram para avisar imediatamente se minha irmã ou qualquer outra pessoa tentasse envolver a empresa de novo.
Minha chefe me deu um olhar que era metade simpatia e metade, por favor, coloque isso sob controle. E saí daquela sala me sentindo ao mesmo tempo aliviada e exausta, como se tivesse acabado de correr uma maratona carregando 3 crianças gritando nas costas. Depois disso, eu não tinha nenhum interesse em voltar para a versão de mim mesma que dizia sim para tudo só para manter a paz. Quando a assistente social voltou com o plano de segurança, deixei claro que, se eles estivessem contando comigo como parte da rede de apoio, seria apenas nos meus termos. Eu disse que poderia ajudar a buscar na escola, ocasionalmente, se eu tivesse pelo menos um dia de aviso e se não interferisse em reuniões cruciais, e que poderia cuidar das crianças por algumas horas nos fins de semana se minha irmã estivesse fazendo coisas como resolver pendências reais ou consultas, não pulando de bar em bar. Escrevi essas condições e entreguei para a assistente social e para minha irmã ao mesmo tempo, porque eu queria que não houvesse confusão, nem espaço para distorcerem minhas palavras depois. Minha irmã pareceu ofendida, como se eu estivesse redigindo um contrato para um estranho em vez de falar com a família. E minha mãe começou a dizer que eu estava sendo dramática. Mas a assistente social realmente me apoiou. Ela disse que limites claros eram importantes, que sobrecarregar uma pessoa de apoio poderia levar ao esgotamento e ao ressentimento. E eu quase ri do quão surreal era ter uma estranha validando algo que eu vinha gritando no vácuo há meses. Minha irmã concordou em voz alta porque não tinha muita escolha se quisesse que o caso ficasse no estágio de aviso, mas eu conseguia ver o ressentimento se instalando atrás dos olhos dela, como uma tempestade que foi adiada, não cancelada. As aulas não a transformaram magicamente em uma pessoa diferente. Ela parou de deixar as crianças sozinhas à noite, pelo menos até onde eu conseguia saber, e ficou mais cuidadosa em buscá-las na escola, provavelmente porque sabia que alguém estava vigiando agora. Mas a atitude, o ressentimento, a crença teimosa de que ela estava sendo punida por querer uma vida, isso permaneceu. Algumas semanas depois que o plano estava em vigor, ela teve uma pequena recaída, como a assistente social chamou depois, quando deixou as crianças com uma vizinha do corredor, sem perguntar se a mulher estava realmente disponível. E saiu mesmo assim. A vizinha, sobrecarregada e insegura, desenterrou o cartão de contato que minha irmã tinha deixado com o meu número e me ligou por volta das 8 da noite, pedindo desculpas e perguntando se aquele arranjo era normal. Aquela ligação me atingiu como uma onda fria. Por um momento, o velho reflexo quase entrou em ação. Aquele que me faria pegar minhas chaves e correr para lá para resolver as coisas. Mas em vez disso, respirei fundo. Agradeci a vizinha por me avisar e depois liguei para a da assistente social. Expliquei o que estava acontecendo e ela a anotou como uma violação do plano de segurança. No dia seguinte, ela foi ao apartamento da minha irmã para uma visita surpresa, e minha irmã recebeu um aviso severo de que qualquer outro comportamento daquele tipo levaria o caso para um território muito mais sério. Minha mãe me ligou depois, chorando e dizendo que eu estava indo longe demais, que eu estava destruindo a família por dentro. E eu disse a ela, o mais calmamente que pude, que preferia ter uma família destruída do que crianças deixadas sozinhas em situações perigosas. Eu adoraria dizer que lidei com tudo com perfeita compostura depois disso, mas não lidei. Na noite seguinte àquela ligação da vizinha, tive meu primeiro episódio de pânico total em anos. Sentada no chão do banheiro do meu apartamento com as costas contra a banheira, mãos formigando, coração batendo tão rápido que achei que ia desmaiar. Ficava repetindo as palavras da minha mãe na minha cabeça, ouvindo as acusações da minha irmã, imaginando os rostos das crianças. E por um tempo eu honestamente me perguntei se tinha piorado tudo em vez de melhorar. Eventualmente consegui respirar e me acalmar, falando comigo mesma em voz alta como uma louca, lembrando-me de que o objetivo não era ser amada. Era manter as crianças seguras, mas a ressaca emocional durou dias. Meses se passaram. As redes sociais da minha irmã mudaram para algo mais curado, menos obviamente selvagem, com mais fotos das crianças e menos fotos de bebidas e banheiros de bar. As legendas mudaram também. Tudo sobre tempo em família e grata pela minha pequena equipe. E se você não soubesse da história, pensaria que ela era a mãe mais dedicada do planeta. As pessoas comentavam coisas como: "Você é uma mulher tão forte e as crianças têm sorte de ter você." E eu tinha que me segurar para não rir amargamente, porque sabia o quanto aquilo era controle de danos. Algumas pessoas que conheciam pedaços da história começaram a deixar comentários mais diretos, perguntando quem cuidava das crianças quando ela saía à noite. E esses desapareciam misteriosamente depois de um tempo. Cerca de 6 meses após a explosão inicial, houve uma festa de aniversário para a mais velha.
Uma coisa de quintal com decorações baratas e um bolo que tinha sido encomendado claramente na última hora. Toda a família estendida apareceu, alguns por amor genuíno, alguns por curiosidade, alguns porque minha mãe os fez se sentir culpados. Eu fui porque a criança me pediu, não porque eu quisesse aguentar outro round de comentários passivo-agressivos. O ambiente estava tenso sob essa alegria fingida, e minha mãe fez questão de fazer pequenos comentários alto o suficiente para os outros ouvirem sobre como algumas pessoas acham que são melhores que todo mundo só porque têm uma carreira, e como famílias deveriam manter seus problemas dentro de suas próprias paredes. Em um momento da festa, a criança do meio, agora com 5 anos, puxou minha manga e perguntou com uma voz preocupada quem iria buscá-la na escola na segunda-feira, como se fosse um teste com uma resposta certa e errada. Minha irmã, ouvindo, interveio com um sorriso brilhante demais e disse que ela iria. Claro, como sempre, mas a criança não pareceu convencida. Apenas assentiu devagar e voltou a brincar. Notei a mais velha andando por ali garantindo que todos tivessem bolo, limpando algo derramado, checando o irmãozinho quando ele começou a chorar depois de tropeçar, e percebi que ela ainda estava fazendo aquela coisa de mini adulta, carregando um peso que não escolheu. No caminho para casa, chorei. Não por uma coisa específica que aconteceu, mas pela dor constante de saber que, mesmo com sistemas estabelecidos, algum dano já estava feito. Não muito tempo depois disso, a mais velha perguntou se podia passar um fim de semana na minha casa. Eu disse que sim, claro, e acabamos sentadas na minha pequena mesa de cozinha no sábado à noite, comendo comida de fora e pintando nossas unhas, quando ela de repente ficou muito séria. Ela me disse que não acreditava mais na mãe dela quando ela prometia voltar a uma certa hora, ou mudar de verdade. Que ela sempre esperava e checava o relógio e preparava os irmãos para a possibilidade de ficarem por conta própria por um tempo. Ouvir isso de uma criança de 9 anos pareceu um soco no estômago. Ela disse que estava feliz por eu ter ligado para aquelas pessoas que faziam as regras, mesmo que isso deixasse todo mundo bravo. Porque pelo menos agora havia menos noites sozinhas. Minha irmã veio buscá-la no dia seguinte parecendo um pouco mais suave, como se estivesse pensando em algo mais pesado que o seu drama de costume. Ela ouviu parte da nossa conversa na porta e congelou por um segundo quando percebeu o que a filha tinha dito. Houve esse lampejo de vergonha no rosto dela, real e cru, antes de ela reorganizá-lo em sua expressão defensiva habitual e mudar de assunto. Mas eu vi, e pela primeira vez em muito tempo, pensei que talvez, só talvez, algo tivesse atravessado aquela parede espessa de negação. Nessa época, ouvi através de um contato mútuo que ela tinha perdido um emprego de meio período que tinha arranjado para provar que era responsável agora. A história, conforme chegou a mim, foi que ela continuava chegando atrasada, saindo cedo, ou pedindo mudanças repentinas de agenda por causa de problemas de babá. E eventualmente o chefe dela se cansou. Alguém naquele local de trabalho por acaso sabia pedaços do que estava acontecendo com o conselho tutelar e o meu papel nisso? E toda a situação se transformou em um ciclo de fofoca bagunçado, que não fez nada de bom para a reputação de ninguém. Parte de mim se sentiu mal por ela, porque perder aquele emprego significava mais estresse financeiro. Mas outra parte pensou, não pela primeira vez, que as consequências eram a única linguagem que algumas pessoas realmente entendiam. Minha própria vida profissional, lenta e silenciosamente, começou a se curar. Mantive minha cabeça baixa, cheguei no horário, evitei ligações pessoais no escritório e fiz o meu melhor para evitar que meu drama familiar respingasse no meu mundo profissional de novo. A pessoa que conseguiu a promoção em meu lugar acabou sendo competente, mas sobrecarregada, e acabei ajudando-a mais de uma vez, orientando-a de um jeito menos oficial. Tentei não pensar em como aquela poderia ter sido eu se as coisas tivessem sido diferentes, porque esse caminho só levava a um ressentimento para o qual eu não tinha energia. Em vez disso, foquei em construir um histórico que seria difícil de ignorar na próxima vez que surgisse uma oportunidade, e aos poucos meus chefes começaram a notar novamente que eu não era apenas a mulher com a vida familiar bagunçada. Eu também era aquela que conseguia lidar com clientes complexos e apagar incêndios sem perder a cabeça. Eventualmente, outra vaga se abriu. Não exatamente a mesma que eu perdi antes, mas próxima o suficiente em nível e responsabilidade. Minha chefe me chamou de canto e disse que achava que eu deveria me candidatar, que ela tinha visto como eu estabilizei as coisas e tomei o controle, e que acreditava que eu estava pronta. Me candidatei. Passei pelas entrevistas com as mãos suadas e um sorriso tenso. E quando o e-mail chegou dizendo que eu tinha sido selecionada, chorei no meu sofá por sólidos 10 minutos,
antes de ligar para a única amiga que sabia cada detalhe do ano passado e gritar no telefone. Não apagou a decepção anterior, mas pareceu uma prova de que eu não tinha sabotado completamente minha própria vida ao escolher proteger minhas sobrinhas e meu sobrinho. Minha mãe tentou usar minha promoção como desculpa para sugerir um grande jantar de família, uma chance de deixar tudo para trás, contanto que eu concordasse em não trazer à tona o passado ou atacar ninguém. Eu disse não, educada, mas firmemente. Disse a ela que estava aberta a conversas honestas, mesmo as desconfortáveis, mas não a uma harmonia fabricada que exigia que eu fingisse que nada aconteceu. Ela me acusou, mais uma vez, de achar que eu era melhor que todo mundo, de valorizar minha carreira acima da minha família, e percebi que talvez nunca concordássemos sobre isso. Também percebi que estava tudo bem. Eu não precisava da aprovação dela para saber que fiz a coisa certa, mesmo que o jeito que fiz tenha sido bagunçado e doloroso. 1 ano após a primeira ligação para o conselho tutelar, acabamos todos no mesmo lugar novamente por um bom motivo. A mais velha teve uma pequena cerimônia na escola, uma formatura de um programa de leitura onde as crianças ganhavam certificados por atingirem suas metas. O ginásio estava lotado e barulhento, com cadeiras dobráveis e um microfone meio quebrado. E minha mãe reclamou o tempo todo do barulho e da falta de ar-condicionado. Minha irmã sentou rígida em sua cadeira, olhando ao redor como se esperasse que as pessoas a estivessem julgando, e as crianças pulavam em suas cadeiras, animadas e inquietas. Quando a mais velha subiu ao palco para pegar seu certificado, ela surpreendeu a todos ao dizer algumas palavras no microfone, agradecendo. A minha tia, que sempre me ouve e me ensinou que as mulheres podem fazer escolhas diferentes e ainda assim serem importantes. Deu para sentir o ar mudar. O rosto da minha mãe ficou tenso. Os olhos da minha irmã se encheram de lágrimas que ela tentou piscar para longe, e eu fiquei ali congelada na minha cadeira de metal, tentando não chorar feio em um ginásio de escola. Não foi um momento triunfante de filme onde todos se abraçam e se desculpam depois. Foi estranho e tenso e silencioso. Na saída, minha mãe resmungou baixinho que eu claramente tinha virado a criança contra a própria mãe e que eu sempre precisava ser a estrela do show. E eu quase ri porque até naquele momento ela conseguiu distorcer a gratidão de uma criança de 9 anos em um ataque. Saímos para o estacionamento juntos, mas não juntos, se é que faz sentido. Minha mãe e minha irmã foram para um carro. As crianças entraram e eu fui para o meu, segurando o pequeno programa que a escola tinha entregado na porta. Minha irmã parou por um segundo antes de entrar, olhou para mim e disse baixinho que sabia que tinha errado, que ainda estava brava comigo, mas que também não podia negar que as coisas estavam melhores para as crianças agora. Foi o mais perto de um reconhecimento que eu provavelmente jamais teria, e eu aceitei, mesmo que tenha vindo envolto em ressentimento. Eu disse a ela que não queria tomar o lugar dela. Eu só queria que as crianças estivessem bem. Ela assentiu, olhou para baixo e depois entrou no carro sem dizer mais uma palavra. Então não. Não acabamos como uma família perfeitamente curada que tira fotos combinando em roupas coordenadas para as festas de fim de ano. Minha mãe ainda acha que cruzei uma linha imperdoável ao envolver estranhos. Minha irmã ainda acha que atrair e as reuniões de família, quando acontecem, são tensas e cuidadosamente controladas. Mas as crianças estão mais seguras. Elas não estão passando noites sozinhas em um apartamento, não estão sendo esquecidas na escola com tanta frequência e a mais velha não precisa ser a única linha de defesa. Perdi uma promoção e alguma ilusão de ser a boa filha no processo, mas ganhei algo que não percebi que precisava tanto: a habilidade de me olhar no espelho e não recuar da pessoa que me encara de volta. Se você perguntasse à minha mãe, ela provavelmente diria que destruí nossa família. Se perguntasse à minha irmã, ela diria que arruinei a vida dela. Se perguntasse a mim, sentada aqui no meu apartamento um pouquinho pequeno demais com meu novo cargo chique e minhas noites muito silenciosas, eu diria que finalmente parei de deixar todo mundo escrever a minha história por mim. Não é um final feliz com um laço em cima, mas é honesto e, às vezes, esse é o único tipo de final que você consegue. Ainda há noites em que fico acordada e repito momentos individuais na minha cabeça, como aquela cena do saguão no meu escritório, ou a vez em que parei na escola e vi 3 rostinhos encostados nas portas de vidro e questiono cada passo que dei e cada palavra que disse. Porque é isso que você faz quando foi treinada a vida inteira para manter a paz em vez de dizer a verdade. Penso em todas as vezes que engoli minha raiva porque não queria ser chamada de dramática. Todas as vezes que cancelei planos e disse às pessoas que estava apenas cansada, porque dizer minha família trata o meu tempo como se pertencesse a elas soava duro demais.
Lembro de sentar no chão da minha cozinha depois daquela ligação para o conselho tutelar, sentindo como se tivesse acabado de incendiar minha própria casa e desejando que houvesse alguma versão dos fatos onde todos pudessem ser felizes e ninguém tivesse que ser o vilão na história de outra pessoa. As pessoas amam dizer que a família é tudo, que o sangue é mais forte que qualquer coisa, que você deve perdoar e esquecer porque é isso que boas filhas fazem. E eu costumava repetir essas frases para mim mesma como um roteiro sempre que meu estômago dava nós com algo que minha mãe dizia ou fazia. Agora, quando alguém joga uma dessas frases para mim, eu apenas sorrio e penso em como nenhum desses ditados menciona o que você deve fazer quando a família é a razão pela qual uma criança de 9 anos sabe como esconder o medo para que os irmãos mais novos não entrem em pânico. Penso em como ninguém escreve frases fofas sobre a tia que é a única lendo os papéis da escola ou garantindo que haja comida suficiente na despensa. Porque esse tipo de amor é chato e sem glamour e não fica bem em um quadro na parede. Às vezes me pego rolando fotos antigas de feriados antes de tudo explodir e consigo ver as rachaduras agora que eu não queria ver na época. Minha mãe posando com as crianças como se fossem acessórios, minha irmã um pouco de lado com o celular na mão, eu ao fundo equilibrando um prato em uma mão e o casaco de alguém na outra. Naquela época, eu diria que éramos apenas um pouco caóticos, que toda a família tinha algum drama, nada muito sério. Se você me dissesse que eu, um dia, seria aquela ligando para estranhos virem avaliar a nossa bagunça, eu teria rido e dito que esse não era o meu estilo, que eu conseguia lidar com as coisas sozinha. Acontece que há limites para o que uma pessoa consegue equilibrar enquanto todo mundo continua jogando mais bolas no ar e chamando isso de ajudar. A coisa mais engraçada, e quero dizer engraçada de um jeito sombrio, é como a minha vida parece comum por fora se você não souber de nada disso. Sou a mulher em traje casual no trem, checando e-mails, rolando um aplicativo de rede social, ouvindo um podcast sobre orçamento ou algo assim. Compro mantimentos, pago o aluguel em dia, reclamo da roupa suja que ainda não dobrei, assisto séries à noite e mando mensagens para minhas amigas sobre como estou cansada. Não há nenhum sinal na minha testa que diga quase perdeu a carreira porque não conseguia parar de ser a cuidadora padrão, ou denunciou a própria irmã porque ninguém mais ouvia. Na maioria dos dias, sou apenas mais uma pessoa na fila do café, pensando se lembrei de trazer meu almoço ou se vou ceder e comprar algo que não preciso. De vez em quando estou resolvendo coisas em um fim de semana, vejo uma mãe em um parque ou em uma loja, parecendo exausta, mas ainda contando as cabeças e limpando narizes e equilibrando sacolas, e sinto essa mistura estranha de admiração e tristeza. Me pergunto se ela tem alguém que aparece quando ela realmente precisa de ajuda. Alguém que não a faça se sentir culpada por pedir ou que desapareça quando as coisas ficam difíceis. Me pergunto se há uma tia como eu em sua órbita, alguém segurando tudo silenciosamente, ou se ela está fazendo tudo praticamente sozinha e fingindo que está bem porque admitir o contrário parece perigoso. Quero dizer, a cada versão dessa mulher que querer uma pausa não a torna uma mãe ruim, mas que a linha entre precisar de descanso e entregar a responsabilidade para alguém que nunca concordou em carregá-la é mais fina do que as pessoas pensam. Acho que o que estou tentando dizer, do jeito mais bagunçado possível, é que fazer a coisa certa nem sempre faz você se sentir bem, e às vezes parece bem feio de perto. Não houve nenhum momento em que violinos tocaram e todos me agradeceram por ser corajosa. Houve acusações e gelos e grupos de conversa dos quais tenho certeza de que fui removida. Houve feriados em que não fui porque não aguentava fingir que estava tudo bem, enquanto minha mãe contava uma versão da história onde eu era a vilã. Houve noites solitárias em que encarei meu celular, tentada a mandar alguma mensagem longa de desculpas, só para resetar a dinâmica para algo familiar, mesmo que esse algo familiar estivesse me matando lentamente. Mas então penso na minha sobrinha parada naquele ginásio de escola, segurando um pedaço de papel e dizendo que ensinei a ela que as mulheres podem escolher caminhos diferentes e ainda assim importarem. E algo no meu peito relaxa um pouco. Penso no fato de que ela sabe agora, de um jeito que consegue sentir, que há pelo menos um adulto na vida dela que vai atender o telefone, que vai chegar no horário, que não vai deixá-la sozinha só porque alguém mandou mensagem com uma oferta melhor. Penso em como ela está me observando tanto quanto observa a mãe e a avó, fazendo anotações do jeito que as crianças sempre fazem, mesmo quando você acha que elas estão apenas brincando, e quero que as anotações que ela tira de mim sejam coisas como: você tem permissão para dizer não, e você não precisa se incendiar para manter os outros aquecidos. Então não estou aqui fingindo que sou uma heroína nobre.
Sou apenas uma mulher cansada que chegou ao seu limite e escolheu a opção que doía menos a longo prazo, embora tenha parecido que eu estava arrancando minha própria pele na época. Ainda sinto falta da ideia de uma família fácil às vezes, a versão fantasiada onde todo mundo colabora sem precisar pedir e ninguém joga a culpa como se fosse confete sempre que você tenta descansar. Essa versão nunca existiu de verdade, mas viveu na minha cabeça por muito tempo, e deixá-la ir foi o seu próprio tipo de luto. Agora tenho algo diferente, algo menor e menos brilhante, mas real. Tenho o meu próprio espaço, os meus próprios limites, o meu próprio trabalho que finalmente está começando a refletir o quanto eu me esforço, e 3 crianças que sabem que minha porta está aberta para elas. Não como uma saída de emergência para a mãe delas, mas como um lugar onde são queridas apenas por serem quem são. Se isso me torna a vilã na história de outra pessoa, então que seja. Prefiro ser isso do que ser figurante silenciosa na minha própria vida nunca mais. Alguns meses depois daquela cerimônia na escola, quando achei que as coisas tinham se estabilizado nessa trégua incômoda, a assistente social marcou uma daquelas visitas de acompanhamento. Nada dramático, apenas uma checagem para garantir que o plano de segurança ainda existia, e não era apenas um pedaço de papel que todo mundo enfiou em uma gaveta. Minha irmã ficou tensa com isso por dias, me mandando mensagens sobre como se sentia vigiada e julgada e como não conseguia respirar sem alguém anotar. Lembrei a ela, muito calmamente por uma vez, que o ponto principal era garantir que as crianças estivessem bem, não dar nota para o quão divertida ela era como mãe, mas ela não estava ouvindo de verdade. A visita deveria ser depois da escola, para que as crianças estivessem em casa e pudessem conversar pessoalmente. Eu não estava lá, de propósito, porque queria que minha irmã lidasse com o seu próprio apartamento sem mim como escudo emocional. Mas naquela noite meu celular brilhou com o nome da mais velha. Ela quase nunca me ligava por conta própria. Ela é mais uma criança de mensagens. Atendi e a voz dela estava pequena e trêmula de um jeito que eu não ouvia há algum tempo. Ela me disse que, antes da assistente social aparecer, minha irmã assentou e tentou ensaiar respostas com elas, dizendo para falarem que estavam sempre juntas, e que a vovó e a titia só ajudam de vez em quando. Eu conseguia ouvi-la respirando com aquele cuidado que as crianças têm quando estão tentando não chorar. Ela disse que não queria mentir porque da última vez falar a verdade fez as pessoas das regras ajudarem, mas ela também não queria deixar a mãe brava de novo. Tive que sentar no chão da minha cozinha porque aparentemente é lá que todas as grandes conversas da minha vida acontecem agora. Disse a ela da forma mais simples que pude que falar sobre o que realmente acontece não é ser malvada ou estragar as coisas, que é exatamente o que os adultos vivem dizendo para as crianças fazerem quando algo parece errado. Disse que, se alguém ficasse bravo com ela por dizer a verdade, a culpa era deles, não dela. Pareceu um peso grande demais para colocar em alguém daquela idade, mas mentir para ela teria sido pior. Mais tarde, a assistente social me ligou para dizer que a visita tinha corrido bem o suficiente, que é a linguagem de assistente social para não foi um desastre total, mas não foi ótimo. As crianças foram honestas. Minha irmã foi defensiva. Não houve novas grandes violações, mas houve bandeiras vermelhas pequenas o suficiente para manter o arquivo aberto por mais um tempo. Quando ela descobriu que elas tinham falado a verdade sobre as antigas noites sozinhas e o lance da vizinha, ela surtou em um grupo comigo e minha mãe, chamando-as de ingratas e me acusando de virá-las contra ela. Eu não respondi. Deixei as mensagens como lidas e depois tomei um banho muito longo para tirar a sensação de ser a vilã permanente em uma história que eu não escrevi. O cara entrou como se fosse o dono do lugar. Fez algumas piadas sobre família instantânea e babás inclusas quando viu as crianças, e algo em mim gelou. Ele não era malvado ou algo dramático assim, apenas descuidado daquele jeito que homens adultos às vezes são quando acham que ser charmoso desculpa tudo o que sai da boca. Ele falou palavrão na frente das crianças sem piscar. Fez um comentário sobre como minha irmã merecia um descanso e piscou para mim como se eu devesse apoiá-lo, e continuava interrompendo a mais velha sempre que ela tentava falar. Em certo momento, ele chamou as crianças de bagagem como uma piada. Ele riu, minha irmã deu aquela meia risada e a mais velha olhou para baixo tão rápido que o cabelo caiu na frente do rosto. Eu vi tudo vermelho. Nem lembro exatamente o que eu disse, mas sei que minha voz saiu mais afiada que o normal. Disse a ele que eram seres humanos, não bagagem, e que ele poderia encontrar uma palavra diferente ou encontrar uma casa diferente para jantar. A sala ficou em silêncio mortal. Os olhos da minha irmã brilharam naquela mistura familiar de embaraço e fúria. Ele tentou rir,
Disse que estava apenas brincando, que eu precisava relaxar, que é provavelmente a pior coisa que você pode dizer para alguém que obviamente não está relaxado. A noite acabou cedo. Ele saiu com alguma desculpa sobre acordar cedo. Minha irmã esperou a porta fechar para começar a gritar. Disse que eu o tinha espantado, que eu não tinha ideia do quão difícil era para ela encontrar alguém que sequer considerasse namorar uma mulher com filhos, que eu tinha arruinado tudo porque estava com inveja. Eu disse a ela que, se um homem não aguentava ser avisado para não chamar os filhos dela de bagagem, ele não era exatamente um prêmio. Andamos em círculos por um tempo até que a criança do meio apareceu de pijama, esfregando os olhos, perguntando se estava tudo bem. Isso calou a nós duas. Peguei meu casaco e saí, com o coração batendo forte, esperando uma nova onda de mensagens furiosas pela manhã. Em vez disso, o que recebi foi silêncio. Sem textos, sem ligações, nada por alguns dias. Depois, uma mensagem curta da minha irmã. Ele não era tão bom assim de qualquer jeito. Sem pedido de desculpas, é claro, mas também sem mais menção a ele. Quando vi as crianças na próxima vez, a mais velha perguntou baixinho se eu ainda viria às vezes. Mesmo que houvesse pessoas novas. E eu disse a ela que eu sempre diria algo se alguém fizesse ela se sentir um estorvo. Os ombros dela caíram um pouco, do jeito que você faz quando não percebe o quanto estava tensa, até que alguém te diz que está tudo bem respirar. A cerimônia no ginásio ainda é o momento que mais fica na minha cabeça. No entanto, mesmo depois de tudo o que continuou acontecendo, fico repetindo pequenos detalhes daquele dia. O jeito que minha irmã quase levantou e saiu quando anunciaram que haveria discursos dos alunos. Como se de repente estivesse com medo do que a própria filha pudesse dizer no microfone. O jeito que minha mãe apertou o programa com tanta força que a borda entortou quando ouviu o meu nome sair da boca da neta. O jeito que a mais velha olhou direto para mim, não para a mãe ou para a avó, quando disse: as mulheres podem escolher caminhos diferentes e ainda assim serem importantes. Depois da cerimônia, as coisas ficaram bagunçadas, obviamente. Minha mãe me encurralou perto das portas, sibilando sobre como eu claramente tinha treinado a criança, como eu a estava transformando em uma mini-versão de mim, como se esse fosse o pior destino que ela pudesse imaginar. Minha irmã passou do choro para a patada em cerca de 3 segundos, dizendo que eu tinha roubado o momento dela. Disse às duas que se ouvir o próprio filho agradecer a alguém por estar presente, as deixava tão bravas. Talvez o problema não fosse o discurso. Isso não caiu bem. Acabamos do lado de fora, no estacionamento, as 3 falando uma por cima da outra enquanto as crianças esperavam lá dentro com a professora, porque os adultos na vida delas ainda não tinham aprendido a brigar sem plateia. Em certo momento, minha irmã apenas parou. Ela parecia cansada de um jeito que não tinha nada a ver com maquiagem ou sono. Disse, muito baixinho, que sabia que tinha errado, que odiava que a filha se sentisse mais próxima de mim em alguns aspectos e que não sabia como consertar sem fingir que o passado nunca aconteceu. Pela primeira vez, não tentei fazê-la se sentir melhor. Apenas assenti e disse que eu também não sabia, mas que fingir não tinha funcionado muito bem para nós até agora. Ficamos ali naquele silêncio estranho e pesado, até que minha mãe saiu furiosa para buscar as crianças, resmungando sobre filhas ingratas entre dentes. Alguns dias depois de tudo aquilo, quando a poeira tinha baixado um pouco e eu tinha voltado à minha rotina normal de trabalho e lavanderia, e tentar lembrar se tinha alguma meia limpa sobrando, meu telefone tocou de novo. Era a mais velha. Sem crise desta vez, sem visita, sem drama. Ela só queria me contar sobre um projeto na escola. Uma coisa de leitura com a qual estava animada e como a mãe dela tinha estado em casa para o jantar 3 noites naquela semana. Ela disse isso de um jeito casual, como se estivesse falando do tempo, mas eu conseguia ouvir a diferença por baixo. 3 noites não é exatamente um conto de fadas, mas comparado a quase nunca. Poderia muito bem ter sido um milagre. Conversamos por um tempo sobre coisas pequenas, um livro que ela gostou, uma piada que o professor fez, como o irmãozinho ainda se recusava a comer qualquer coisa verde de propósito, coisas normais de criança. Quando desligamos, sentei no meu apartamento silencioso, ainda com o celular na mão, e percebi que meus ombros não estavam na altura das orelhas por uma vez. O silêncio ao meu redor não parecia mais do tipo vazio. Parecia um espaço que eu tinha esculpido de propósito. Pela primeira vez em anos, quando olho para o meu apartamento silencioso, não vejo fracasso ou vazio. Vejo paz pela qual lutei, limites pelos quais sangrei e 3 pequenos humanos que sabem exatamente onde me encontrar se precisarem de um lugar para pousar. E por enquanto, isso é o suficiente.